Olá, amigos do canal NetSeg, aqui mais uma super entrevista, dessa vez com dois convidados. Eu sou o Paulo Cardoso, aqui fazendo parte da ISC 2023, diretamente do evento. E a gente vai entrevistar uma empresa aqui que provavelmente vocês conhecem, que vocês já usam os produtos, mas vocês não fazem ideia do quão complicado é você entender todo o grupo da qual essa empresa faz parte, mas o quão bom é também essa empresa fazer parte desse grupo. E para contar um pouco da gente aqui dessa empresa que é a HID, eu estou aqui com o Rogério e o Ricardo. Ricardo Venise e Rogério Corradini, diretores daqui da HID, e vão contar um pouquinho para a gente aqui quem é a HID e qual o grupo que a HID faz parte, o que vocês vieram aqui na feira mostrar para o nosso público, o nosso assinante, e quais as novidades que a gente pode esperar aqui da HID no evento. Sejam muito bem-vindos, obrigado pelo tempo de vocês, é um prazer ter vocês aqui com a gente. Maravilha, Paulo. Obrigado vocês pela recepção de sempre. A NetSeg é um grande parceiro, aí um canal, um dos mais importantes desse segmento no Brasil. E a gente não pode deixar de prestigiar a NetSeg nesse tipo de evento, né? Eu estou hoje aqui com o Ricardo, nosso diretor de desenvolvimento de negócios, e é um prazer grande, assim, de uma forma mais massiva, anunciar a chegada, na verdade, do Ricardo no mercado latino-americano. O Ricardo já é um colaborador da HID já há 2 anos e meio, estava baseado em Londres e voltou para o Brasil, voltou para sua terra natal, e a gente não pôde perder essa oportunidade de trazer o Ricardo para o mercado latino-americano para colaborar com os nossos negócios e o desenvolvimento de negócios aqui no Brasil. O Ricardo está fazendo uma reentrada na nave, é isso? Exatamente, essa nave tão especial Brasil. Legal. Exatamente. E como você comentou, assim, a HID é parte do grupo Sabloy, a Sabloy que é esse monstro no mercado de soluções para abertura de portas, um player, o líder desse mercado no mundo inteiro, e a HID é o braço de tecnologia, principalmente na área de identidade segura, aquilo que a HID faz já há mais de 30 anos, liderando a inovação tecnológica dentro desse mercado. E na feira, na verdade, a gente tem uma grande novidade, um grande lançamento para o mercado brasileiro, não só brasileiro, mas latino-americano de uma forma geral, mas e que eu vou deixar para que o Ricardo conte um pouco, uma vez que o Ricardo, para o mercado latino-americano, é o responsável por esse produto e o desenvolvimento de negócio desse grande lançamento da HID para o nosso mercado. Legal. Hoje. Conta para a gente aí, Ricardo. Obrigado, Rogério, pela introdução, por comentar a respeito da nova solução. Muito obrigado, Paulo. Obrigado, NetSeg também. Um prazer estar aqui conversando com vocês. Bom, basicamente a gente está trazendo para a feira uma solução que vai muito além de controle de acesso, uma solução chamada Identity Positioning. Em resumo, o que a HID está trazendo hoje para os seus parceiros de negócios, para os clientes finais? É a possibilidade da gestão de presença em tempo real. Com essa informação, a gente complementa o controle de acesso, você tem uma informação apurada, uma informação precisa da ocupação dos seus ambientes, dos seus espaços corporativos. Então imagina um prédio corporativo, muitas vezes no controle de acesso eu tenho informação do total de ocupantes do prédio pela catraca, pela entrada do prédio, mas eu não tenho aquela granularidade. Onde é que estão as pessoas dentro do prédio? Num primeiro piso, num segundo piso e assim por diante. E é um negócio muito interessante. Se a gente pensa hoje, por exemplo, a dinâmica das empresas de escritório inteligente, de ocupação híbrida. De remote workplace, Exato. De hybrid workspace, a gente fala muito disso aqui. Exatamente. Então é interessante porque você observa empresas hoje fazendo adesão de ferramentas, por exemplo, de reserva de espaço de trabalho, mas desconectadas de um controle de acesso e muito além de ter uma informação de presença. Então, a gente consegue, com essa solução, trazer uma otimização de utilização do espaço, trazer uma experiência muito, muito boa para o colaborador, exatamente do ponto de vista de um check-in automatizado, de eu ter disponível minha posição de trabalho. E aqui eu faço um outro parênteses, A gente, provendo soluções para o mercado de segurança, os nossos parceiros, segurança muitas vezes é visto como um custo, uma necessidade, mas como um custo. Sim. Essa tecnologia, ela vai além. Por quê? Se a gente pensa, por exemplo, hoje num banco, num varejista,
essa mesma infraestrutura que a gente está trazendo para apoiar a questão de segurança, ter essa granularidade de informação, a gente consegue atender o cliente do nosso cliente. Entendi. Essa informação de presença, imagina só, Paulo, você visitando a rede de varejista que você tem afinidade, você botar o pé nessa loja e ser saudado sabendo que você está nessa loja. Esse varejista sabe quem você é, porque você hoje compra com ele, você tem informação no CRM. Mas eu só sei que você esteve na loja na hora do checkout. Se eu tiver a informação que você está lá na hora que você botou o pé na loja, eu posso te fidelizar, eu posso te trazer uma experiência. O custom, que a gente fala de Customer Experience, né? É uma jornada exatamente do cliente. E casos de uso, assim, sincero contigo, está sendo muito prazeroso trazer essa solução para o mercado. O Rogério comentou, a gente lançou oficialmente há um mês, globalmente, mas a gente já vem conversando com clientes e alguns clientes pilotando isso há mais de um ano. E os casos de uso, eles são, assim, surpreendentes. Eles vão desde a questão de otimizar o espaço de trabalho, propriamente dito, mas de experiência mesmo do usuário, seja o usuário corporativo, o chapéu, né, da experiência do meu usuário, de atrair o usuário para o escritório, criando um senso de comunidade. Olha, se eu sei quem está hoje no escritório e a quantidade, o perfil desses usuários, eu posso conectar a comunidade que está em volta desse escritório de restaurantes, de prestadores, e eu posso ter uma personificação da experiência desse usuário, não só no acesso, de toda uma experiência de ocupar um espaço, de visitar um espaço corporativo, seja eu como empregado, seja eu como um cliente final. Mas eu vou fazer uma pergunta para você, que quiser, eu acho que o Rogério vai me responder isso, porque eu acho que o Grupo ASSA ABLOY, quando ele toma a decisão de fazer uma aquisição da empresa, ela tem um grande asset, né? Qual é o goodwill dessa empresa? E pelo que eu estou vendo que você está me falando, a gente pensa em segurança, em acesso. Quando você põe na cabeça de acesso, você pensa no hardware, você pensa na catraca, você pensa na retenção da pessoa antes da entrada de algum lugar. Mas pelo que você me falou aqui, tem muito de software nesse negócio, tem muito de inteligência artificial, tem muito de IoT nisso. E eu acho que desse deve ter sido um dos grandes motivos que a ASSA ABLOY fez a decisão de investir na empresa, porque o goodwill talvez tenha sido isso. Eu estou errado ou não? Não, você está certo. Na verdade, a aquisição da HID pelo Grupo ASSA ABLOY já é uma aquisição de muitos anos, né? De algumas, inclusive, isso já... a HID já se transformou muito mais do que uma empresa do grupo como um fornecedor interno de tecnologia de identidade segura. E a HID, por si só, desde 2014, ela vem liderando mundialmente uma migração de tecnologia, uma mudança de comportamento, inclusive em hábitos relacionados aos sistemas de controle de acesso, baseado na mudança do mundo em qual a gente vive, né? É inegável hoje em dia a importância e a relevância dos smartphones no nosso dia a dia. Hoje a gente não faz nada sem o smartphone. Em 2014, a HID tomou a decisão de sair ao mercado com as identidades virtuais, com os cartões virtuais para controle de acesso, e a solução de Identity Positioning, ela vem complementando essa família de produtos, justamente utilizando o smartphone como a grande ferramenta para a viabilização de todas essas tecnologias. Falando em 2014, nós estamos falando de quase 10 anos atrás, né? Certamente foi uma tecnologia disruptiva para a época, porque de 10 anos para cá a tecnologia quase quintuplicou, multiplicou 10 vezes. Então foi bastante inovadora. Foi bastante inovadora essa solução e, de novo, com o lançamento da Identity Positioning, a gente de novo traz ao mercado uma solução disruptiva, porque eu trabalho no mercado de segurança há mais de 20 anos, né? E sempre escutei ao longo dessa minha trajetória o desejo de muitos clientes, muitas corporações em contarem com sistemas de localização de pessoas e monitoramento de pessoas em tempo real dentro da indoor, né? Porém, isso nunca avançou de forma massiva, e isso não é só uma realidade do Brasil ou da América Latina, do mundo de uma forma geral, porque a infraestrutura necessária para que você tenha uma cobertura minimamente satisfatória, ela é muito pesada do ponto de vista de investimento. A HID muda esse cenário com essa solução, uma vez que ela pode utilizar não só a rede de leitores de controle de acesso que já estão espalhados pelos edifícios das corporações. Uma infraestrutura legada. Né? Exatamente, que já estão instalados para criar essa infraestrutura de localização, como nós podemos aproveitar dispositivos de outros fabricantes ou que estejam instalados no cliente com outra finalidade, como por exemplo um Access Point, porque os Access Point hoje em dia, os mais modernos, já contam com essa tecnologia, e nós podemos ampliar a cobertura
disponível através dos leitores com esses dispositivos de outras organizações ou de outras fabricantes, como os Access Point, por exemplo, para criar uma infraestrutura que permita a acuracidade ao nível de você poder, por exemplo, nesse ambiente que nós estamos, saber quem está sentado em cada uma dessas cadeiras. Então, foi disruptivo em 2014 o lançamento do HID Mobile Access, é disruptivo o lançamento Identity Positioning em 2023 pela HID Global, e a HID vai continuar, na verdade, liderando esse processo de migração de tecnologia e de inovação, uma vez que a HID é a grande referência nesse mercado de identidade segura mundialmente. E aqui vai uma pergunta então para o Ricardo. Mais uma venda aí. Obviamente, quando a gente está falando aqui, né, você falou de espaços, né, de monitoramento de espaços, a gente está vendo um fenômeno que eu chamo nas minhas palestras aqui de êxodo reverso. Ou seja, com a pandemia, muitas pessoas foram trabalhar no home office, foram trabalhar em casa, foram trabalhar nos coworkings, e agora existe uma migração de volta para os escritórios. E nessa migração tem um desafio muito grande dos CIOs, né, dos CTOs, do pessoal também de facilities, né, de separar ou de ajustar todo mundo de volta no espaço que muitos deles encolheu. Eu acho que aí essa tecnologia que você está falando, ela cai perfeitamente para solucionar esse problema que existe hoje em muitas empresas, que eles não sabem onde buscar e às vezes estão buscando no lugar errado e não sabem que, por exemplo, uma empresa como a HID tem disponível. Estou correto? Né? Você está corretíssimo, Paulo. O que acontece hoje? Muitas organizações reduziram o espaço que eles tinham, a oferta de postos de trabalho que eles tinham antes da pandemia. E isso foi identificado que o comportamento de trabalho híbrido, ele funciona. Para algumas indústrias com mais flexibilidade, para outras com menos, mas, em resumo, eu não preciso ter a mesma oferta de postos de trabalho para a quantidade de recursos humanos que eu tenho na companhia. Mas aí vem... Que isso, na verdade, era um costume de 200 anos, desde a Revolução Industrial, para cada funcionário um espaço, não é isso? Exatamente, exatamente. Mas aí vem um desafio, que é o desafio de orquestrar exatamente como ocupar esses espaços. E aí, quando a gente conecta os pontos entre controle de acesso, implementando uma credencial mobile, imagina o seguinte, pensa na tua jornada como usuário. Eu vou para o escritório hoje, eu reservo o meu posto de trabalho. A hora que eu reservo o meu posto de trabalho, o meu prédio, corporação, cabem 1.000 pessoas, mas eu tenho 2.000 funcionários, então eu vou lotar até chegar nos 1.000. Quando a gente trabalha com credencial física, você tem que ter 1 para 1. Eu tenho que dar na tua mão a credencial física. O mobile já não é assim. Eu posso trazer de um pool de credenciais, essa credencial mobile para quem tem reserva, e só você que fez a reserva vai poder ter acesso ao prédio. Tudo já conectado de ponta a ponta. Você faz essa reserva antes de ir para o trabalho. Perfeito. Você não precisa chegar lá para saber que não tem espaço para você. Exatamente. E aí, olha só, quando a gente passa a trazer informação de presença também com a Identity Positioning, eu sei que você chegou no prédio, pelo controle de acesso. Mas será que você foi para o segundo andar, onde você reservou o posto de trabalho que você deveria ter reservado? Ou que você efetivamente deveria ter ido, né? Não, você não foi. Por alguma razão, você chegou logo no início da manhã e encontrou o seu amigo, Rogério, por exemplo. Sim, Rogério, na sua posição. Vamos lá no terceiro andar, você reservou lá, eu vou trabalhar do seu lado. Olha só que problemão que as empresas têm hoje. Aquela posição que você reservou, ela vai ficar vazia durante o dia inteiro, não tem uma pessoa podendo sentar ali, ou seja, você começa a ter uma improdutividade absurda da orquestração do teu ambiente de trabalho. Então, em resumo, digitalização é super importante na questão também de controle de acesso. Ter a credencial mobile traz inúmeros benefícios. A informação de presença te ajuda a ser uma organização não só inteligente e orquestrada com os teus colaboradores, é sustentável. Sim. Imagina o seguinte... Eu ia entrar nesse ponto. Olha só que legal. Eu tenho um prédio de 10 andares para ocupar 1.000 pessoas. Por que eu vou deixar 2 pessoas reservarem um local de trabalho, por exemplo, no 7º andar, enquanto eu tenho espaço disponível nos andares inferiores? E aí, você integra isso com o teu sistema de gerenciamento de prédio. Desliga o ar-condicionado, desligo a energia e definitivamente opero com um custo operacional extremamente efetivo. Sustentabilidade, efetividade, de acordo com a minha utilização do espaço de trabalho. E isso a gente consegue. Eu acho que você tocou num ponto que, talvez, para o nosso assinante aqui, eu sou um apaixonado pelo tema ESG.
mas pelo que vocês falaram aqui, essas soluções de vocês navegam por todas essas 3 letras aqui, né? O environment, porque você traz a sustentabilidade, você traz uma economia de uso de ar-condicionado, de uso de elevador, de emissão de CO2, quando você sai de casa, de carro até chegar no trabalho, o uso da garagem, todo o contexto do meio ambiente que você já resolveu fazendo a otimização do trajeto e do fluxo. Você também está no social, porque você permite com que o colaborador faça o planejamento a divisão de vida e trabalho, né? No horário que ele vai chegar, o dia que ele vai trabalhar e onde ele vai sentar. Então você dá não é ele chegar lá para descobrir o que ele vai ver, ele já sabe antes de sair de casa. E você tem o governance também, porque você consegue fazer todo o monitoramento, toda a gestão desse fluxo e no final dessa trajetória, dessa jornada, você consegue gerar, acredito que sim, gerar relatórios de produtividade, de sustentabilidade e principalmente relatórios de inclusão. Estou correto? Está corretíssimo. O Rogério comentou, eu voltei ao Brasil há 2 meses e assim, a cultura de prédios inteligentes na Europa, Sim. nos Estados Unidos, ela está um pouco mais avançada. Mas está chegando aqui na América Latina também. Bem rápido, né? Exatamente. E até por conta da questão da agenda de sustentabilidade, enfim, ser uma empresa definitivamente responsável com o ambiente, assim por diante. O que acontece? Existem certificações já bem renomadas fora do país e que estão vindo agora para a América Latina, como o Wired Score, Smart Score. A partir do momento que você implementa as nossas tecnologias interligadas com controle de acesso e gestão de presença, todas essas automações e integrações que são possíveis de ser realizadas, você atinge um grade para obter essa certificação. Então, definitivamente, a minha mensagem nesse ponto é dados. Legal. Se você tem informação, você pode tomar a decisão correta. Se você tem premissas claras, você vai tomar uma decisão efetiva. Se você trabalha com estatísticas, muitas vezes você pode tomar uma decisão que não é a tua realidade. Legal. E não operar da forma que você deveria E operar. complementando um pouco o que o Ricardo está comentando, Paulo, um dos grandes benefícios, ou talvez um valor importante dessa solução é fornecer ao gestor, ao tomador de decisão das organizações, dados confiáveis, concretos, para que ele possa aproveitar e utilizar o espaço de uma forma muito mais eficiente, não só do ponto de vista corporativo, mas do ponto de vista muito mais amplo e muito mais profundo do que se faz hoje através de dados estatísticos. Você vai, de fato, tomar uma decisão baseado no que acontece no dia a dia e não através de um recorte, de uma análise amostra, feita exatamente durante um determinado período. Não, mas você vai realmente, através talvez do mapa de calor ou do comportamento, você vai conseguir identificar como o espaço de trabalho ele é de fato utilizado. E a partir do momento que você sabe a utilização real daquele espaço, você pode identificar desvios, você pode identificar problemas, pontos de melhoria, e aí os casos de uso que o Ricardo comentou foram alguns exemplos. Obviamente a gente tem um limite, uma limitação de tempo aqui, senão a gente poderia ficar aqui por algumas horas conversando sobre isso, mas os casos de uso são quase infinitos e aí vai depender muito da criatividade e obviamente da dor de cada um dos nossos clientes. O objetivo da HID ao chegar ao mercado com essa solução novamente, é tentar de todas as formas ajudar tanto os nossos clientes diretos, nossos parceiros de negócio, quanto os usuários finais, as corporações que confiam nas nossas soluções, a identificar as dores e propor os melhores remédios ou as melhores soluções para resolver essas dores da forma mais eficaz e eficiente possível. Porque não basta ser só eficiente ou só eficaz. Nós temos que ser as duas coisas. E realmente a plataforma, o ecossistema de identidades virtuais da HID, ele ganha um componente muito importante com o lançamento de Identity Position. Eu acho que você trouxe para a mesa também mais um ponto, né? Que ela é eficiente, eficaz, mas quando você torna esse modelo sustentável, né? Ele ganha um peso gigantesco. Como você falou, adoraria ficar aqui batendo papo com você, é um papo que eu adoro, né? Um ambiente que eu adoro falar, mas infelizmente o nosso tempo aqui é um pouco restrito. Aquela câmera ali é de vocês, Ricardo, Rogério, vou deixar que vocês deixem uma mensagem aqui para os assinantes, né, do canal NetSeg, uma mensagem que vocês quiserem, convidando, mostrando o que a HID está trazendo para a feira e, obviamente, convidando esses nossos assinantes, os nossos parceiros aí a conhecer um pouco mais dessa solução que eu adorei.
Fica à vontade, a câmera é de vocês. Maravilha. Bom, Paulo, NetSeg, muito obrigado novamente pelo convite. Aos assinantes e aos espectadores da NetSeg, a gente gostaria de reforçar o nosso convite para visitar a HID durante a ESC Brasil aqui no Expo Center Norte, durante os dias 19, 20 e 21 agora de setembro. Para quem não tiver a oportunidade de vir até aqui visitar a gente presencialmente, que entre em contato com a HID, www.hidglobal.com.br. E eu gostaria de deixar uma última mensagem. O Paulo comentou sobre a questão de sustentabilidade, a gente não teve em função da nossa limitação de tempo, mas nós também estamos aqui na feira trazendo uma grande novidade, que é o nosso cartão de bambu. Um cartão de controle de acesso fabricado em bambu, um material sustentável, renovável, e que vai ajudar as corporações que adotarem esse tipo de tecnologia a serem ainda mais sustentáveis. Então, grande prazer estar com vocês. A gente espera que todos vocês estejam conosco em breve, que possam conhecer e que a HID de alguma forma possa ou ajudar no desenvolvimento de novos negócios ou a resolver problemas que vocês tenham nas suas organizações. Grande abraço a todos. Ricardo. Obrigado, Paulo. Obrigado, NetSeg, pelo convite. Prazer. Reforço as palavras do Rogério. Será um prazer recebê-los em nosso stand, conversar um pouco mais a respeito dessa nossa nova solução e entender exatamente como é que a gente pode apoiar as organizações, os seus desafios, com os dados que a gente tem a possibilidade de gerar. Seja para um desafio de otimização da tua operação, seja para um desafio de geração de receita. Lembrem, eu comentei isso durante a nossa conversa e os dados hoje que a gente pode trazer de uma infraestrutura que, em princípio, é uma infraestrutura dimensionada para a segurança, ela pode alavancar o negócio da sua organização, trazendo uma experiência, um termo muito usado no mercado digital, fazendo a fusão de um canal digital hoje que a sua organização já tem para interagir com os seus clientes finais em um ambiente físico. E essa solução faz exatamente a ponte, a conexão. Legal. Então, prazer, se vocês puderem nos visitar, e obrigado mais uma vez, NetSeg. Um prazer estar com vocês e conversar com vocês. Muito bem, senhores, muito obrigado pelo tempo de vocês. Foi um prazer, foi um papo maravilhoso aqui. Vamos marcar outro, né? Bem, esse papo vai longo. Aqui Paulo Cardoso, terminando mais uma entrevista com o Rogério e o Ricardo da HID, os assinantes aqui do portal NetSeg. Um grande abraço para vocês e até a próxima entrevista. Um abraço. Obrigado, senhores. Obrigado. Obrigado.